Eu quero aqui começar a minha fala dizendo o seguinte: ADI, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil. Nós tivemos já várias reuniões aqui nessa mesma casa com as ADIs, inclusive a Sônia, que é uma ADI, esteve fazendo um pronunciamento aqui, e até agora nada. Eu vejo que são pessoas que estão aí recebendo um salário muito baixo. Para falar a verdade, talvez seja um dos últimos em termos de referência, um valor mais baixo que existe. E nisso aí, o que tem acontecido? Essas ADIs, eles estão procurando o judiciário. E nisso, a prefeitura está perdendo todas. E a prefeitura está tendo que indenizá-las. Se gasta aí um dinheiro grande com indenizações. Por quê? Porque essas ADIs, elas estão em disfunção. Que elas foram contratadas por um serviço e hoje elas prestam serviço de professora. De professores, aliás. E nisso, como dá esse serviço que não é o que ela realmente compete a ela, entra no judiciário. E com isso a prefeitura perde. E com isso a prefeitura é obrigado a indenizá-las no caso. Então, se de repente essas ADIs, elas estão ganhando na justiça, por que a prefeitura já não faz uma adequação, como foi feita em São Paulo, quando a prefeita Marta Suplicy foi prefeita de São Paulo, ela transformou mais de 4.000 ADIs em professores. E nisso existe uma maneira assim de você adequar. Por exemplo, de você fornecer uma capacitação para essas ADIs no caso, esses funcionários no caso. E com isso, você dá um prazo, tá? Como está sendo feito aqui nessa casa, em que os funcionários, os assessores dessa casa são obrigados hoje a ter o nível médio ou mesmo o curso superior para ser um assessor parlamentar aqui nessa casa. Então, poderia-se também fazer essa capacitação para que essas pessoas possam exercer a sua função de professoras. E esses mesmos profissionais estão ameaçando uma greve. Então, como noticiou aqui o semanário semana passada. Por favor, a técnica. Ali em cima, profissionais de creches municipais consideram possibilidade de greve. Então, até quando esses profissionais têm que fazer isso para terem um direito adquirido, no caso, deles poderem estar exercendo a função de professores? E para isso a prefeitura tem que estar capacitando os mesmos. Um outro assunto que me traz aqui é em relação a um pedido de informação que eu fiz no dia 6 de agosto, que diz o seguinte, que faz as seguintes perguntas, são 3 questionamentos. Quais foram os valores gastos com a equipe desportiva de Jacareí no decorrer do referido evento, que é os jogos que nós tivemos recentemente, jogos regionais que nós tivemos. Segunda pergunta, dos 400 atletas participantes, quantos são do nosso município? Terceira, quais são as faixas etárias e respectivas modalidades esportivas em base em nível de competição desenvolvida em Jacareí? Então, eu recebi a resposta. Eu acho que foi muito bom para Jacareí, porque nesses jogos, Jacareí ficou em segundo lugar. A única coisa que eu fico assim, meio um pé atrás, é o seguinte. A resposta. Responderam a primeira, não há verba exclusiva vinculada a esse evento, pois o desenvolvimento dos trabalhos com as equipes esportivas é contínuo. Segunda, 56% reside em Jacareí. E depois fala a faixa etária das várias modalidades que nós perguntamos aqui. O que eu questiono é o seguinte, nós temos muito Educa Mais aqui em Jacareí. Agora, apenas 56% são de Jacareí.
Então, vou falar algumas modalidades aqui, que eu fiquei sabendo e fui atrás, que são de fora. Basquetebol masculino e feminino, de Ponta Grossa. Futebol de salão feminino. Futebol de campo feminino. Judô. Domingo passado, nós tivemos aqui os jogos aqui regional, aqui para fazer a seletiva para o Paulista. Nós temos judoca em Jacareí também. Capoeira. Bote, por incrível que pareça, bote, atletismo e outras. Então, nós estamos trazendo atletas de fora. Eu sei que o basquete teve medalha de ouro aqui, assim como o futebol de feminino também. Será que nós não temos atletas em nível de estar participando aqui em Jacareí dos Jogos Regionais? Será que os Educamais não criam atletas com possibilidade de estar conseguindo medalhas nesses jogos, no caso? Esse é um questionamento que esse vereador faz. Parabenizo Jacareí pelo 2º lugar, mas eu vejo que tem muito enxerto aqui. Tá certo? Então, eu cobro realmente uma postura mais firme em cima de produzir, aliás, de criarem atletas para o futuro. Afinal de contas, 2016 está aí os Jogos Olímpicos, no caso. Um outro assunto que me traz aqui é em relação ao piscinão ali do coleginho. 45 milhões. Eu fiz um requerimento para a Caixa Econômica do cronograma de liberação de recursos e ainda não chegou para mim essa informação. Mas eu tenho quase a certeza que o recurso não existe. E foi feito também um pedido de informação nesse sentido. Você pedia para trazer o pedido de informação do piscinão, que eu pensei que estava aqui. É o seguinte, aquele piscinão que está sendo construído, eu vejo que tem problemas técnicos ali. Porque eu vejo que não haveria necessidade de colocar tanta pedra ali naquele local. Afinal de contas, quando você coloca a pedra da maneira como foi colocada, você está tirando a capacidade de armazenamento de água. E o piscinão precisa armazenar água. E ali não vai estar armazenando. E o que está acontecendo ali agora? Está se tornando ali um criadouro de pernilongos. E estão começando aí o período quente. E a dengue também. Então se torna perigoso. Então eu vou estar aqui lendo aqui o pedido de informação. Aqui diz o seguinte: por que, quais motivos a referida obra se encontra praticamente paralisada? Trata-se de um problema técnico ou simplesmente financeiro? Resposta: a obra foi paralisada temporariamente para reavaliação técnica. Mas eu creio que não é só técnica, não. Eu acho que é financeiro. Porque eu conheço fornecedores de pedra em que se deve mais de 300 mil reais aí só de pedra. E essa empresa está esperando o pagamento. Não é possível uma obra grande como aquela, com um volume grande de dinheiro, e ela paralisada daquela maneira. Foram muitos funcionários demitidos naquela obra. E sendo que hoje ela não tem a função de piscinão. Ela está aberta, então qualquer chuva que houver, a água não vai conter, aliás, não vai reter nenhum volume de água ali no caso. Isso é muito grave. Assim como também eu já questionei várias vezes os piscinões existentes hoje, que é da Vila Formosa
e também do Pitoresco, que eu devo estar falando futuramente aqui na plenária, só para concluir, em que, para mim, os piscinões não têm nenhuma eficiência, tanto da Vila Formosa como do Pitoresco também. Então, eu gostaria de estar encerrando minha fala, parabenizando aqui os feirantes que fizeram, foi dia do feirante dia 25, ontem, dia 26, o dia do corretor de imóveis, e hoje, o dia do psicólogo, no caso. Então, parabéns a todos vocês. Muito obrigado.